Olá, bem-vindos a mais uma análise macroeconômica no canal. Esse aqui é um quadro onde eu faço a análise de um contexto macroeconômico dos índices americanos em relação ao Bitcoin. Eu vou estar analisando tanto o SP500 quanto o índice Nasdaq, quanto os dólares indexados, até mesmo os títulos americanos de até 10 anos. Todas essas análises macroeconômicas são em relação ao Bitcoin. Então eu faço essas análises para ter uma relação da tendência macroeconômica com o Bitcoin, porque o Bitcoin ele segue a tendência macroeconômica. Se esses índices estão positivos, o Bitcoin tende a ficar positivo. Se esses índices tendem a estar em um momento de queda, então o Bitcoin vai acompanhar a queda. Então, sem mais delongas, vamos para a análise. Não é o índice do SP500 futuros, então tem alguns gaps, principalmente de finais de semanas e feriados, e eu vou estar falando sobre eles nesse vídeo. A gente entrou numa tendência clara de alta no SP500, onde a gente já traçou essa linha de tendência em outras análises em verde. E a partir dessa linha de tendência a gente pode estar replicando ela acima para traçar a resistência do canal de alta. E também, além disso, a gente tem outras confluências. Outra confluência importante das SP500 que pode estar indicando um topo, assim, uma região de resistência atual, é que tem muitas confluências. A EMA 200 diária está nessa região de preço, onde o preço já interagiu, tocou nela e já está apresentando uma rejeição no candle de hoje, que não houve fechamento ainda está rolando, ainda pode ocorrer o rompimento dessa região, mas por enquanto vem sendo respeitada como resistência. Então temos o topo anterior dentro dessa região de preço, que seria essa região, como vocês podem ver aqui. Temos a EMA de 200 períodos diária e temos o topo do canal de alta. Então são três confluências que fazem com que o preço possa dar uma retraída a partir desse ponto. Então aqui é uma grande região de resistência. Eu vou até trocar para vermelho, porque tem gente que prefere e entende melhor essas regiões de resistências quando o gráfico está em vermelho. Então isso aqui acaba se tornando uma grande região de resistência por conta dessas três confluências. E a gente pode ver que o preço está bem esticado e não houve a retração de 50% a 60% do valor. A partir daqui eu vou traçar. Aqui a gente teve a retração, teve o toque em 0,5, interagimos com essa região de preço, voltamos a subir e então a gente recebeu essa grande pulsão nos candles diários, onde a gente ficou em 5 dias praticamente numa alta constante aqui. Aqui a gente retraiu, mas a gente ainda teve grande pulso comprador. Eu acredito que essa retração foi mais para testar essa região de preço que havia sido rompida. A gente testou e continuamos no movimento de alta, como vocês podem ver aqui no SP500. Porém a gente está muito longe da EMA de 50 períodos, bem distante mesmo. Continuamos uma tendência de alta bem forte. Pode ver que a EMA de 9 e a EMA de 50 se cruzaram aqui e houve esse impulso comprador. Sempre que as EMAs se cruzam, há esse impulso na movimentação, sendo ele comprador ou vendedor. A EMA de 9 períodos se cruza para cima da EMA de 50, o impulso comprador tende a ser mais forte. Quando ela cruza para baixo, aí é o impulso vendedor. Nesse caso, cruzou para cima e a gente viu o impulso comprador nos dias seguintes. A partir do momento que nós começarmos a fazer novas mínimas no candle diário, ou que rompemos a mínima desse candle no dia 5, a gente já pode estar traçando a retração de Fibonacci. Eu vou traçar agora para nós termos a noção de como seria a região de retração dessa alta. Então, a gente tem uma possível região entre 0,5 e 0,6 que tem uma confluência com o topo anterior. E isso é muito importante quando se trata de uma retração saudável. A gente pode estar vendo o preço voltar a testar essa região de preço no SP500, o que vai fazer com certeza com que o Bitcoin retraia junto e tenha uma reação equivalente à análise gráfica do Bitcoin, levando em conta a tendência vendedora do SP500 caso ele comece a retrair. Também não posso deixar de lado, como a gente está analisando no contexto imparcial, que o preço das SP500 pode sim romper essa região e quebrar essa tendência aqui para formar uma nova tendência. Caso ele quebre essa tendência do canal, a gente vai estar traçando essa linha de tendência com amplitude bem maior
e consequentemente mais sensível, onde ela vai ser rompida e a gente formará uma nova tendência a partir dessa região de suporte da EMA 200. Mas por enquanto não rompemos, não é nossa realidade, então o que é esperado é que ele respeite o canal e volte ou lateralize até tocar na parte de baixo do canal, ou ele retrai, corrige 50% a 60% e volta à tendência de alta. Outro ponto importante para se analisar sobre as SP500 é que a gente tem esse gap deixado do dia 5 de maio de 2022. Dia 4 e dia 5 deixou um gap no preço. E para quem não tem conhecimento, na teoria do mercado tradicional, ela diz que todos os gaps em abertos tendem a ser fechados uma hora ou outra. Então a gente pode estar vendo o preço retrair essa queda, criando consequentemente esse período de alta de topos e fundo ascendentes até meados de setembro para preencher esse gap e voltar a cair. Essa é a minha análise de contexto macroeconômico com a minha visão de mercado pessoal. Por que até setembro? Porque setembro tem reuniões novas do Fed e tendo ciência de que nós estamos atualmente em uma recessão técnica devido a alguns indicadores de recessão já estarem em ponto de recessão, eu acredito que as taxas, o aumento de taxas do Fed pode ser que venha acima do esperado em setembro. Mas até lá a gente tem esse espaço de tempo para o preço dar uma respirada para voltar a mergulhar novamente no SP500. Então nós podemos estar esperando uma tendência de alta com topos e fundos ascendentes até ocorrer o preenchimento dessa região para voltarmos a uma tendência de baixa e voltar a consequentemente estar a favor da tendência macroeconômica, por assim dizer, né? Eu acredito muito nessa projeção. Você pode ver que até coincidentemente a nossa projeção deu para meados de setembro aqui, pela projeção das linhas, né, das ondas do mercado. Então eu acho que é um espaço muito bom para o preço dar uma respirada e depois voltar a testar como suporte essas regiões mais baixas do gráfico. Essa é a minha visão para o SP500, então agora vamos ver o índice Nasdaq Composto, que são as 100 maiores empresas dos Estados Unidos. Também apresenta uma tendência de alta com topos e fundos ascendentes. E aqui o que a gente pode ver, a gente está da mesma forma que o SP500 está interagindo com regiões de resistências importantes do preço, o Nasdaq também está. Aqui nós temos esse gap em aberto aqui, nessa região de preço do SP500, que vocês podem estar vendo aqui. Temos também essa linha de tendência que vem lá de cima do Nasdaq Composto, passando aqui por essas 4 interações aqui, 4 dias, 4 candles seguidos, né? 1, 2, e aqui retraiu, tocou na EMA 9 e na EMA de 200 períodos e retestou de novo como resistência essa linha de tendência, ou seja, já houve interação com essa linha de tendência onde ela foi respeitada e no dia de hoje a gente está vendo novamente a interação com essa linha de tendência. Isso aqui tende a ser uma região de resistência muito forte, tá, gente? Quando tem 3 confluências ou mais, é quase certeza que ela vai ser respeitada. E também temos aquele cenário onde não houve retração dessa onda compradora e ela deixou vários gaps em aberto. A gente consegue ver gap nessa região de preço aqui, outro gap mais abaixo nessa região de preço. É um gap menor esse, mas ele existe, ele não deixa de existir, ó. É um gap sim, que é o espaço de tempo de negociações onde o mercado estava fechado, em que as bolsas continuaram se movimentando. Então na abertura do mercado tradicional acontecem esses gaps. E também tem esse gap um pouco mais abaixo, que também é bem grande. E temos essa linha de tendência de alta também, que não pode ser deixada de lado porque ela é muito importante para os nossos estudos. Aqui no índice Nasdaq Composto, nós vemos também a retração de Fibonacci exatamente abaixo desse segundo gap que foi comentado. E temos também confluência de um topo anterior, praticamente muito parecido com o SP500, mudando, lógico, porque são dois índices diferentes. Aqui
a gente pode ver que a tendência de retração é bem alta. A gente tem que esperar o fechamento desse candle diário e também temos que esperar o preço começar a fazer novas mínimas para ter certeza dessa retração. Provavelmente 2 candles contando com esse aqui, a gente já consegue ter uma visão da retração, se ela vai ser feita ou não. Caso a gente rompa essa linha de tendência e a EMA de 200 e também a região do topo anterior, a gente pode com certeza buscar essa região de preço aqui no índice da Nasdaq Composto. Também temos esse outro gap acima que não foi preenchido também. Em algum momento ele deve ser preenchido. Talvez demore? Sim, talvez possa ser que demore. Mas em algum momento com certeza ele vai ser preenchido pela teoria tradicional do mercado financeiro. Então é isso, temos um cenário muito possível para que seja realizada uma retração no preço, tanto no índice Nasdaq Composto, que vem fazendo topos e fundos ascendentes assim como o SP 500, porém ele ainda não houve a retração. A gente pode estar vendo essa movimentação para poder romper essa região de preço, né? Então eu acredito que a tendência de alta no Bitcoin vai depender muito da reação desses dois ativos principalmente. Outro ativo que é muito importante a gente ficar atento é o dólar indexado. A gente pode ver que a gente tem essa linha de tendência no gráfico diário que vem desde fevereiro uma tendência de alta bem forte, sempre renovando as máximas periodicamente, né? E aqui a gente tinha essa outra linha de tendência secundária que com certeza era mais leve de ser rompida, né? A gente vê essa linha de tendência no dólar indexado e, como foi dito no outro vídeo de macroeconomia, sempre que o dólar indexado ele está em uma tendência de alta, ativos de renda variável como o Bitcoin e o SP 500 eles entram em um período de baixa, porque os grandes investidores, os grandes institucionais, eles estão preferindo deixar o dinheiro deles dolarizado ao invés de investido. Então, quando o dinheiro deles está dolarizado, esse índice está em alta. Quando esse índice está em alta, consequentemente SP500 e Bitcoin entram em um período de baixa. A gente vê aqui que o preço interagiu com essa linha amarela, mesmo ele tendo rompido. Só houve uma interação em que ela foi respeitada e daí houve uma grande impulsão e aqui rompeu, porém abaixo dela tinha a linha de tendência de alta que vem sendo respeitada há muito mais tempo, onde houve 1, 2, 3 e 4 com 4 interações pelo menos, porque aqui foram 2 interações, aqui foram vários dias de interação, então pelo menos 4 vezes houve interação nessa linha de tendência e ela vem de um tempo muito maior de ação, então ela tende a ser uma linha de tendência mais confiável, com mais credibilidade, digamos assim. Então a gente viu um rompimento dessa linha de tendência aqui de alta de tempos mais curtos no dólar indexado, testou como resistência essa linha de tendência que é a principal de alta e já houve um movimento comprador. Isso aqui é muito importante para a gente ficar de olho, porque caso esse índice comece a fazer topos e fundos ascendentes novamente, nós com certeza veremos os ativos como Bitcoin e SP500 entrando em uma nova onda vendedora. Aqui a gente pode ver que ele retraiu exatamente 60% nessa alta e ganhou um movimento de compra bem forte, mas ele fez um topo duplo aqui. Então o que é interessante a gente ficar de olho na interação que ele vai realizar ou com a metade desse candle que já está demonstrando um pouco de força compradora, ou novamente com essa linha de tendência. Caso ele não forme topos e fundos ascendentes e não consiga romper essa pequena região de preço onde ele se encontra tendo uma resistência, a gente pode esperar que os índices como tanto o SP500 quanto o Bitcoin quanto o índice Nasdaq, a gente pode esperar que eles rompam as regiões chaves que foi dita da EMA de 200 semanal, das linhas de tendências de baixa e dos topos anteriores. Mas caso esse índice comece a formar topos e fundos ascendentes a partir do rompimento dessa região,
nós estamos vendo que todas as peças estão se encaixando para uma possível retração de preço tanto no Bitcoin quanto no SP500 quanto no Nasdaq Composto, em conjunto com o dólar indexado, porque todos esses três ativos que foram ditos até agora estão em regiões de preços similares e de importante contexto na quesito decisão. Se o dólar indexado romper essa linha de tendência, vai ser muito bom por um ponto de vista comprador, e caso ele respeite, a gente vai seguir a tendência majoritária de venda, que é a que está o mercado até o momento. Todas as análises, todos os índices americanos, todos os indicadores indicam uma recessão econômica, então eu acredito sim que a tendência majoritária ainda é de baixa e que só está havendo um respiro, por assim dizer, do preço para que volte a cair. Então, o dólar indexado rompendo essas regiões, a gente vai respirar um pouco mais, e caso não rompa, a gente vai seguir na tendência majoritária, que é a de queda. A gente pode estar dando uma olhada também nos títulos de 10 anos americanos. A gente vê que ele está em uma tendência de baixa, ele formou um ombro cabeça a ombro nessa região de preço, né? Ombro, cabeça, ombro, rompeu e está retestando agora essa região para talvez voltar uma nova queda. E por que eu estou analisando os juros de títulos norte-americanos? É muito simples, porque os juros de títulos norte-americanos, a relação que ele tem com o Bitcoin é muito similar. Quando o investidor está priorizando investir em títulos americanos do que em ações como o Bitcoin, a gente vai ver o preço do Bitcoin caindo. E o contrário é verdadeiro. Quando os investidores preferindo tirar o dinheiro que está sendo aplicado nos títulos de 10 anos, que seria de curto prazo, por assim dizer, quando o dinheiro está sendo retirado desse índice, quer dizer que ele está sendo injetado em outras ações. Consequentemente, o Bitcoin e o SP500 eles estão entre essas ações. Então ele pode se interferir em como o mercado vai reagir ao dinheiro sendo retirado desse índice ou injetado desse índice. No momento, a gente vê uma tendência de baixa, o que tem total confluência com o comportamento do Bitcoin atualmente, que o Bitcoin está numa tendência de alta até o momento, fazendo um triângulo ascendente. Caso você não saiba do que eu estou falando, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo da minha análise semanal, e você vai entender por que nós estamos em uma tendência, micro tendência de alta, por assim dizer. Mas voltando ao que eu estava falando dos títulos americanos, a gente vê claramente uma linha de tendência de baixa sendo respeitada. Vou deixar vermelha porque é uma resistência. E a gente acabou de romper, por assim dizer, uma região importante, que seria a região desse ombro cabeça a ombro, que seria o equivalente ao pescoço, né, por assim dizer. Então pode ser que a gente esteja vendo o dinheiro sendo retirado dos investimentos nos títulos americanos para serem reinvestidos em ações do SP500 ou até mesmo no Bitcoin, trazendo um novo período de alta. Essa é a minha análise macroeconômica de contexto geral, visualizando a tendência para o Bitcoin. Eu deixei bem claro os pontos importantes, principalmente do SP500, do dólar indexados e dos títulos de 10 anos americanos. Caso o SP500 rompa para cima aquela região de preço que eu falei aqui na análise, que é a região da EMA 200 períodos, do topo anterior, do gap em aberto, a gente vai ver sim o Bitcoin fazendo novas máximas. Caso ele rejeite a partir daquele ponto, provavelmente vamos buscar novas mínimas consequentemente, ou até mesmo uma retração do movimento em um fractal maior, por assim dizer. Caso o dólar indexado continue uma tendência de alta fazendo topos ascendentes, a gente também pode ver o preço do Bitcoin sendo levado a patamares mais baixos, e caso ele rompa a linha de tendência de alta, como foi dito no vídeo, a gente vai ver o movimento de alta do Bitcoin se prolongando por mais alguns dias. Então é isso, espero que tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal se você acha que meu conteúdo está sendo bom para vocês. Na minha opinião, eu venho fazendo um bom trabalho trazendo as análises constantes, tanto dos índices americanos, como eu estou fazendo nesse vídeo, quanto as análises do Bitcoin. Elas vêm se mostrando muito eficazes
e muito certeiras. Então eu acho que isso é muito importante para os nossos estudos, tanto nos meus estudos quanto o que eu faço em conjunto com vocês nos grupos de estudos, nas futuras lives que eu vou fazer. E é isso. Deixa seu gostei, se inscreve no canal e até a próxima.